Estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Dr. Pablo News da Fox. Então vamos trazer hoje notícias bombásticas sobre o que está acontecendo com a mulherada aí no período climatério, menopausa, as terapias de reposição hormonal, toda a confusão gerada pela mídia e coisas muito engraçadas que aconteceu até com a Adriane Galisteu. E você vai ver que aconteceu uma coisa inusitada com ela. Mas antes eu vou falar de algumas notícias aqui, comentar algumas notícias que saíram em alguns principais veículos aqui, tá? A mais engraçada que saiu, eu achei muita cara de pau na verdade disso, é o lado positivo da menopausa que quase nunca é falado. Que lado positivo será esse, né, gente? Quem sabe a mulher na menopausa entender o que ela tá passando, eu não falaria nunca uma coisa dessa. Porque de ansiedade, de depressão, de esquecimento, de muitas vezes um casamento falindo, aquela mulher ali, ela tá doida para esquecer o que é menopausa, né? Então, vamos lá, vamos ver o absurdo que a reportagem vai falar, o que é o lado positivo. Talvez seja o lado positivo, vou até antecipar aqui, das farmácias ganhando mais dinheiro com vocês, tá? Mas vamos lá. Na Espanha, as mulheres desfrutam de uma esperança de vida que chega aos 86 anos, colocando entre as mais longevas do mundo, junto a países como Japão, Coreia do Sul, Suíça e Singapura. Lá eles têm dificuldade de fazer reposição hormonal também, tá? Vou entrar nesse assunto aqui que muita gente de Portugal, Espanha, agora não só mais brasileiros que moram fora, mas pessoas que estão entendendo o que está acontecendo, e o Brasil está na ponta dessa revolução, no uso de implantes hormonais, de terapias mais eficazes, não deixar a mulher só tratando calorão, enquanto o homem da mesma idade da mulher tem hormônio sobrando e a mulher ali vai ficando para trás. Então isso é uma questão também da mulher ter esse direito de tratamento, né? Então ela está falando de longevidade, só que longevidade sem qualidade de vida, né? Com várias doenças que a menopausa vai. A menopausa não é apenas o fim da menstruação, trata-se de uma transição significativa e complexa, envolvendo mudanças fisiológicas e emocionais. Beleza, uma mulher alegre vai ficar triste. Dr. João José Vidal, especialista em ginecologia, ressalta que o primeiro estágio, conhecido como pré-menopausa, que é 10 anos antes da parada da menstruação. Então, quando você estiver falando com o seu médico, não importa se está menstruando ou não. Comece a parar de desacreditar nisso. Menstruação é só um marco de sangue que sai, eventualmente, ali uma vez por mês. Sintomas como ansiedade, a parte cognitiva da mulher. Você não está ficando louca, são os hormônios que estão caindo. É exatamente isso, tá? O que acontece muitas vezes é que você vai com exames e não entende, mas o diagnóstico é clínico e hormonal. Algumas coisas, detalhes, alguns especialistas não entendem. Se diz especialistas, mas não entendem o que a mulher está passando naquele momento. Não consegue resolver também. É quando os sintomas começam a se manifestar por volta dos 45 anos, seguindo com a perimenopausa, que pode durar até 5 anos. Mais ou menos isso, tá? Os dados hoje mais atuais falam em 46 anos menopausa, entre 42 e 52. Menopausa, que é um ano sem menstruar, que não significa nada. Você pode ter sintomas aí 5 a 10 anos antes. E eles vão flutuando no climatério, que é o período mais difícil para algum médico tratar o climatério, que é uma das coisas que eu mais me aprofundei e tento passar isso para os médicos no curso. Porque esse período da menopausa é muito simples. Um ano sem menstruar, tratou. E olha lá, tá? Quando faz o tratamento correto. O climatério vai ser confuso, porque vai ter uma época que você vai melhorar um pouquinho, e depois parece que está tudo bem, você vai achar que é várias coisas, mas é simplesmente o hormônio. Como, por exemplo, o zumbido, que causa uma confusão enorme aí. Então ele fala aqui, ó, quais são os sintomas mais comuns da menopausa? Durante a menopausa, as mulheres podem experimentar uma variedade de sintomas, olha, que são mais de 400, tá? Que afetam sua qualidade de vida. Entre eles estão onda de calor e insônia. Nem sempre vai ter onda de calor, esqueça isso também. Essa parada da menstruação, onda de calor. Eu vi mulheres hoje na menopausa usando DIU de Mirena, levonorgestrel, uma substância que não tem nada a ver no corpo, que é um anticoncepcional. Não sei por que essa mulher está usando isso. Ou Implanon, que é colocado como um dispositivo no braço, como se fosse um chip mesmo, que é o que acaba a gente utilizando com os implantes hormonais. Predisposição à osteoporose, todas vão ter. É uma predisposição não, é um quadro já assim, ó. Viveu mais, vai ter osteopenia, osteoporose, problemas de ligamento, tendão, coração, bexiga caída. Isso aí vai ser automático. A pele, você vai ver que ela vai secando e murchando. Você faz procedimento estético, vai caindo. Por isso tem que entender nessa fase aqui, muito antes da menopausa.
que é a parte mais importante, onde eu começo a tratar mulheres às vezes com 35, 40 anos ali, tá? Não deixe pensar que você está ficando doida, não. Não deixa o médico falar assim, ó, é coisa da sua cabeça. Ah, eu já escutei muito assim, ó, minha libido tá acabando. Aí o médico fala, é porque deve ser muito tempo de casado, seu marido. Cara, eu acho que isso às vezes é uma sacanagem, tá? Às vezes pode até ser, o cara não tá bem, tá com a barrigona também, né? Mas, às vezes não é. 90% não é, tá? É parte hormonal mesmo. O que a gente na clínica salvou de casamento esse ano foi a coisa mais incrível, eu acho, do tratamento. Então, o que ele fala aqui é que, à medida que a sociedade avança a expectativa de vida, né, mais gente vai precisar de tratamento. Então, além do mercado de precisar de muitos médicos, é o que eu tento mostrar para eles ali, é um mercado que não vai ter fim, que são muitas mulheres. E olha que o Brasil está na ponta disso. Imagina a América do Sul inteira, Europa inteira, não vou nem falar o resto. Né? Japão, já tive brasileira que mora no Japão. Mesmo tratamento básico da ginecologia. Cheio de calorão, cheio de problema de insônia, cheio de medicamentos para ansiedade e depressão. Ou usando gel, tentou com gel, depois entrar com adesivo. Mesma coisa, sem resultado. A mulher cheia de problemas de varizes na perna, problema de dificuldade de visão. A cabeça vai pro saco. Sexualidade nem existe. O médico fala, se acostume com isso. Não deixe isso bater na sua cabeça, tá? Isso não é real. Existe tratamento de verdade. Então agora eu tô procurando o que ele falou que é bom. Até agora eu não achei nada de bom aqui, tá? Então vamos ver o lado bom da menopausa. Até agora só falou o lado ruim. E, lógico, as intensidades dos sintomas vão variar de mulher para mulher. E tudo vai variar tudo. Só que todas vão ter quadros de queda de várias partes do corpo, tá? Tanto articular, tanto a pele, tanto óssea, tudo isso vai ter. Não tem assim, essa mulher não tem menopausa. Não tem nada menopausa. É porque ela acha que é só calorão. Aquele abdômen que vai aumentando ali é o próprio estradiol, a própria queda hormonal que vai aumentando aquela gordura na parte de cima do corpo. Então, quais são os aspectos positivos da pós-menopausa? Longe de ser apenas um período negativo, a menopausa traz consigo certas vantagens. Vamos lá. Impactam positivamente a saúde e o equilíbrio emocional das mulheres. Como? Ele acabou de dizer que dava depressão, ansiedade, irritabilidade, mudança de humor. Em primeiro lugar, o fim dos altos e baixos hormonais, o humor tende a se estabilizar. Então ele está falando depois de um grande sofrimento, ele falou que a menopausa acaba. Não tem isso, tá? Não acaba. A parte cognitiva você pode se adaptar um pouco. Porque quando eu pergunto a mulher com mais de 5 ou 10 anos de menopausa, fora a perimenopausa ali, ela já fala que está tudo bem com a cabeça dela. Quando eu já trato uma mulher de 40 anos, ela já sabe que não está bem produtivamente. Ela está no trabalho, às vezes, de liderança, de venda, fazendo sua própria equipe, e ela percebe. Agora, quando passa muito tempo daquela janela da menopausa, aí a mulher, realmente, minha cabeça está muito boa. Mas qualquer pessoa de fora vai falar assim. Eu já escutei até de mulheres falando assim, ó, minha irmã está muito bem, só tem Alzheimer. Oi? Que conceito de bem é esse, talvez, do idoso, né? De fora é muito bom, talvez, olhar a vida do cara. Mas de dentro, essa pessoa sai de casa, vive bem, tem uma vida ativa, é feliz quando acorda ou é triste todo dia a vida dela? O que esse cara tá falando? Que é uma loucura, tá? Em primeiro lugar, com o fim dos altos e baixos hormonais, o humor tende a se estabilizar. Tende nada. Pode reduzir a flutuação hormonal porque você tá todo zerado de tudo, tá? Estradiol zero, testosterona, só a adrenal funciona, tá? É um pouquinho de testosterona que você vai ter, que vai dar aquele aspecto da barba lá. Mas você vai ficar para baixo. Você vai ver, eu queria que muito minha avó se animasse. Vamos levar ela para viajar, não sei o quê. Nada vai ter graça mais na vida. Aquela coisa sem cor, sem vida, sem vontade de fazer nada, de viajar, de mudar de lugar. Não tem vontade de mudança, não tem mais projeto. Como ele fala que isso é estabilidade? Estabilidade para o inferno, né? A estabilidade lá embaixo, num nível assim, ó. Hoje eu estou 100% triste todos os dias agora. O que vai acontecer é isso. É isso que ele está falando. Estabilidade é essa. Porque tu pode ter uma estabilidade de felicidade e uma estabilidade de negatividade. No meio desse processo da perimenopausa até a menopausa vai ficar flutuando mesmo. Então, isso que ele está dizendo é o seguinte, o bom é que você não vai ter estabilidade, meu Deus, vai ficar todo dia ruim, tá? É isso que ele quer dizer aqui, só que ele não entendeu o que ele está falando. Além disso, essa etapa costuma marcar o início de uma fase mais estável da vida, onde as mulheres podem focar suas energias e desfrutar das relações familiares. Que energia? Que relação? Que a maioria das mulheres chegou para mim e falou assim, eu queria matar meu marido quando ele vem com aquele negócio duro para cima de mim. Então, Dr. Vidal Pelas,
convido você para um bate-papo para esclarecer o que você escreveu aqui nesse blog muito louco aqui, tá? Duvidando ainda do tratamento, deixando as mulheres mais confusas ainda com esse tipo de informação. Depois manda uma mensagem aí para ele, tá? Dr. Vidal Pelais, ginecologista, grande ginecologista. Qual o papel da informação do apoio ao comunitário? Não sei o que ele está falando mais aqui, não vou nem ler mais o resto da reportagem. Já está muito bom. Vamos agora para um segundo quadro aqui. Olha essa notícia aqui agora. Léo Dias vai ficar para trás. Adriane Galisteu se atrapalha com a agenda e sai desarrumada de casa, rindo de nervosa. Ela saiu de casa, vou resumir aqui, ela saiu de casa com um bob na cabeça, esqueceu, compromisso do dia a dia, mas ela está passando um período que se chama-se menopausa. E ela está fazendo um tratamento que não, tá bom, né? Se a memória dela não chegou no nível alto, o tratamento ainda precisa ser ajustado. Não sei quem está tratando, mas a dica é para esse médico aí que precisa ajustar o estradiol dela, tá? Com certeza. Porque vem outra notícia aqui, ela fala... Ela fez algumas declarações no site, no Instagram dela, né? Falando sobre menopausa. Então isso ajudou muita gente a entender também que existia esse lado aí. E que a famosa passava pela mesma coisa que ela. Caras, a mesma notícia agora, desse 31/8 aqui, ó. A Adriane Galisteu relata experiência com reposição hormonal e médica explica. Fundamental personalizar. Claro, cada mulher vai ter um nível de estradiol adequado, cada mulher vai ter um nível de testosterona adequado, de vitaminas, de minerais, de necessidades diferentes. Eu posso vir com um quadro de um intestino ruim já de muito tempo, eu posso vir com problemas de doença autoimune, ou várias outras coisas que podem influenciar positivamente ou negativamente nessa menopausa. O uso de anticoncepcional por muito tempo, ou até uso na própria menopausa. Eu já vi isso muito. Eu estou usando com 40 mil anos aqui anticoncepcional, o FSH de 100, e a mulher usando anticoncepcional, dado pelo médico. Então, a Adriane Galisteu aqui fala de personalização do tratamento, concordo com essa médica aqui. Então, no seu perfil do Instagram, Adriane Galisteu, com os seus seguidores sobre como tem lidado com a menopausa e o tratamento da reposição hormonal. De acordo com ela, o processo trouxe mais estabilidade para o seu dia a dia, no entanto, requer um acompanhamento constante. É porque eu já sei o que ela está fazendo, tá? Ela está usando gel aqui. Porque esse acompanhamento constante precisa do gel. O implante, a diferença é que eu consigo estabilizar ele no primeiro ou no segundo implante ali e vai ficar sem essa inconstância e nem tanto essa precisão matemática que ele está indo atrás. A diferença, às vezes, é isso também. Porque assim, ó, dentro do corpo eu estou liberando uma certa quantidade. Então eu consigo chegar a níveis muito mais altos, mais constantes do que passar na pele todo dia. E a pele da mulher vai o quê, gente? Envelhecendo. Esse gel vai ficar cada vez mais difícil. E o meu vai ao contrário. O implante ele vai cada vez ficando mais acessível, mais fácil. Às vezes a dose até diminui para a mulher. Então, em entrevista a caras, a cardiologista Lívia Santana explica que a fala de Adriane Galisteu é importante, uma vez que a reposição não é indicada para todas as mulheres. Tá, aqui tem uma ressalva bem grande, tá? Mas assim, na parte cardiológica, a mulher só tem vantagens quando faz uma reposição hormonal. Ela falou de outra coisa, tá? Provavelmente está falando de câncer. Histórico familiar, boiou. Histórico familiar não é, tá? O que não se pode fazer diferenciar é reposição hormonal de reposição hormonal. O que a gente está falando agora de uma reposição hormonal bioidêntica, igual ao corpo. Então ela vai falar que não pode fazer com histórico familiar presença de câncer de mama, não tem nada a ver. Hoje a gente sabe que implante de testosterona, bota esses dois artigos aqui, tá, na tela. A gente tem lá separado no curso 20 anos de estudo e redução do câncer de mama com mulheres usando implante de testosterona. Um estudo gigante, certo? Então aqui, boiou. Histórico familiar não é... Você pode fazer reposição hormonal, mas depende da reposição. Você tem que ter cuidado, é isso. Porque quando eu falar reposição, eu tenho que saber que reposição eu estou falando. Isso é muito importante até para o médico começar a diferenciar as reposições. Porque ele pode falar de uma reposição com... vou fazer um Durateston aqui injetável. Vou fazer aqui uma timbolona que depois de 10 anos aumenta o risco de câncer de mama, que é o oral. O estradiol, que não é estradiol, que é oral. Tá? A confusão toda está aí, no tipo de reposição. Então quando você for pegar para estudar, porque você vai ter que estudar isso para poder sair dessa prisão que muitas vezes se encontra, é estudar e ver a realidade qual é. Qual o estudo que esse cara que está falando isso me apresentou? Aqui ela não apresenta nada, lógico que é uma reportagem de caras, mas a favor eu tenho milhões ali para mostrar. Presença de doenças como hipertensão. Ao contrário, a menopausa traz a hipertensão. Então eu trato a hipertensão da mulher quando eu coloco implantes e faço reposição. Ela está falando que não pode usar reposição hormonal, mas ela está falando da reposição lá dela.
Trombose, mais loucura ainda. Porque é o seguinte, se o estradiol da própria mulher faz com que ela não tenha trombo, e quando ela vai ficando mais velha, perde esse estradiol, aumenta o risco de trombose, como é que ela fala que a reposição não pode? Porque ela está falando de uma reposição que não é de estradiol real. É oral ou é via de outras vias, de outro jeito. Quando eu coloco implante, eu estou subindo o nível de estradiol da mulher natural. Então eu estou deixando ela hormonalmente mais jovem, favorecendo até uma cirurgia plástica, uma cirurgia qualquer, melhorando a performance dela naquela cirurgia. Por quê? Eu estou diminuindo o risco de trombo. Então, ao contrário, se a mulher tem trombose, na menopausa já vai estar o risco aumentado. Como é que eu vou deixar essa mulher lá, na menopausa, com trombose? É que o dela piora, o da gente que faz bioidêntico melhora. É isso que tem que ter bem diferenciado. Outra coisa, câncer hormônio dependente. Tudo bem, aqui é uma questão de avaliação. É o único quadro aqui que pode ser. Já teve hormônio dependente, aí tem que ser estudado junto com o oncologista. Mas é o único caso e olhe lá, que, com ressalvas. Depois dos 5 anos ali, se ele der alta, o oncologista que estudou e está atualizado vai utilizar reposição hormonal bioidêntica, sim, tá? Agora, a única via que a gente tem segurança com câncer é o implante. A do gel não tem um estudo para te falar sobre isso. É fundamental personalizar. Em medicina integrativa, nós olhamos a mulher como um todo. As frases estão muito lindas, mas estão contraditórias, tá? Aquilo tudo que eu neguei dela ali, ela está trazendo outra informação. Porque provavelmente ela faz um outro tipo de reposição, então esse outro tipo de reposição requer esses cuidados. Ao invés de eu me aproximar, eliminar a trombose daquela mulher na menopausa, a reposição que eu faço faz isso. A que ela faz não pode, porque piora a trombose. Então por isso que me perguntam às vezes no Instagram, quanto tempo antes da cirurgia plástica eu tenho que tirar a reposição hormonal? Se for a minha, não. Você vai botar mais e vai usar enquanto vai fazer a cirurgia. Vai fazer no auge dos implantes ali, com tudo organizado. Quando você fizer essa cirurgia, você vai se recuperar muito mais rápido. O que ela está falando ali, do oral, vai ter que suspender, porque está aumentando o risco de trombo. Então você tem que raciocinar assim. Se uma mulher está na menopausa, naturalmente ela vai ter o risco de trombo aumentado. Se ela for operar com 40, 50 anos, a diferença de 20 é essa. Com 20 ela não vai ter esse risco. Com 45, 50 na menopausa, ela vai ter. Se eu coloco um medicamento que ela faz esse tipo de reposição oral, piora a trombose, o que eu estou fazendo com essa mulher? Estou piorando o quadro de menopausa. Então, tem que diferenciar os tipos de reposição. Não é só, vou fazer reposição, tudo vai melhorar. Igual aparecem umas mágicas lá no Instagram, vai lá na farmácia, compra estrogel e toma progesterona. Pronto, resolveu tudo. Se fosse assim, tava todo, não precisava nem fazer esse tanto de programa que eu faço aqui, tá? Então, a reposição faz parte de um conjunto de medidas que podem influenciar nutrição funcional, suplementação, controle do peso, perfeito. Prática de exercício quando a mulher tem energia e equilíbrio emocional. Olha o que aconteceu, que engraçado, essa paciente. Ela tinha várias, né, que é uma consequência da menopausa, os vasinhos ali, as varizes, aumentando o risco de trombo, ia para academia todo dia, como mandaram ela aí. Não fazia reposição hormonal, pelo menos não reposição correta, tinha os vasinhos na perna, o trombo se soltou, ela morreu na academia malhando. Mas é óbvio, gente, uma perna cheia de vasinhos está mostrando que a circulação está ruim. Ninguém precisa ser um gênio para entender isso, não. Olha para o seu corpo, como é que está dando resposta. Os vasinhos são machos, vão aparecer do nada. Não, isso aqui é a circulação, está ruim. A sua perna está pesada porque sua circulação está ruim. Se está ruim na perna, está ruim aonde? No corpo todo. Agora vamos lá, notícia mais uma. Fernanda Lima, casada com um cara que é mais badalado como um homem perfeito, o homem mais top para ser casado do Brasil. Rodrigo Wilber, cozinheiro, chefe de cozinha, romântico, carismático, o homem perfeito. Agora ele está sofrendo com a menopausa. Olha que engraçado, Fernanda Lima fala sobre menopausa e admite que casamento quase foi abalado. Se esse cara está sofrendo isso, imagine um homem comum. Homens, vocês não estão entendendo que o problema não é da mulher, é seu. Você que tem que pegar sua mulher e resolver isso. E se a mulher não entender que isso vai abalar o casamento de Fernanda Lima com esse cara aí que ferrou a vida de muito homem casado, porque toda mulher olhava para ele e dizia, eu queria casar com o Rodrigo Wilson. Fica difícil competir com um cara desse, né? E agora ele está sofrendo a menopausa. Então, os outros vão sofrer muito mais. Ela demorou a associar os sintomas da condição até perceber que se tratava de uma fase natural. Olha que engraçado. Ela sem gostar dele, todo mundo dizendo que era um marido maravilhoso, perfeito. E ela sem tesão nele. E achando que era uma coisa natural e não sabia que era hormonal.
Muitas mulheres estão perdendo o casamento por causa de uma informação mal feita e errada, de uma condição que muitas vezes a ginecologista falou que não tem nada a ver. Às vezes é seu marido. Como é que ela ia falar? Troca de marido para Fernanda Lima agora. Trocar por quem? Se o melhor cara de marido era esse. Era o marido eleito número 1. Então agora chegamos na conclusão que o problema não é o marido. É a parte hormonal. Que incrível, né? Essa notícia demorou, mas chegou. Apresentou noite de insônia, perda de libido, logo com o Rodrigo Hilbert, tipo, não pode. Então tem alguma coisa errada. Você, homem comum, que não é Rodrigo Hilbert, tá, sua mulher não te deseja mais, imagina esse cara, né, que tá sofrendo. Fernanda Lima, com 47 anos, abriu o coração ao falar sobre como a menopausa transforma a sua rotina. Nada disso precisava sofrer se ela tivesse entendido que com 35 anos poderia ter a queda hormonal. Não teria sentido nada, o casamento nem abalado ficaria e o casal ia ficar muito mais apaixonado. Então ela falou aqui, ó, trazendo sintomas físicos intensos e reflexos diretos em sua vida conjugal com Rodrigo Hilbert, com quem é casada há quase 2 décadas. Então não tem como mais um médico falar assim, separa do seu marido que o problema é ele. Não é, meu filho, não adianta mais essa conversa, as mulheres não caem mais, tá? Médicos que têm essa conversa aí, por favor, se atualizem. Durante a entrevista ao Fantástico, a apresentadora revelou ter enfrentado um período de fortes alterações hormonais que a deixaram fragilizada. Entre os episódios que a mais marcaram, ela destacou noites em claros e um suor excessivo que chegava de forma inesperada. Ela atingiu aqui, ó, com 47 anos, não tem idade, tá vendo? 47 anos, atingiu o ponto máximo da menopausa ali. Saudável, magra, bem casada, não sei o que mais lá, sucesso, tudo, dinheiro. E não tem isso, não importa. Teve uma noite específica que eu acordei fritando igual a tampinha de marmita. Comecei a suar muito, levantei da cama e fiquei parada no escuro pensando, isso não é normal. Relatou Fernanda. A situação se repetiu por vários dias consecutivos. Isso aí já é o cérebro isquemiando, tá? Isquemia é fechar os vasinhos. Ela já tinha outros sintomas, com certeza, só que como ela talvez pensou que era a pressão da casa, da rotina, porque para chegar no calorão intenso desse jeito, ela deve ter passado por muita coisa antes, tá? A libido, ó, já foi embora faz muitos anos atrás aí. Pode botar anos aí. Se ela 47 tá falando isso, pode botar no mínimo 5, 6 anos, 7, 10 anos para trás aí que essa mulher tá com a libido mais ou menos. Mas não foi só o desconforto físico que chamou sua atenção. A apresentadora contou que o maior impacto da sua vida foi na vida íntima, já que perdeu completamente a libido pro marido perfeito. Eu complementei essa parte, tá? O mais chocante da menopausa, para mim, foi perder a vontade de transar. Isso me afetou como mulher e acabou interferindo no meu casamento. Dizer não pro Rodrigo Hilbert é uma responsabilidade enorme, realmente. Disse em um tom de sinceridade. Amigo, eu fico com pena de você também, mas imagine os homens normais como estão sofrendo. A apresentadora contou que demorou a associar os sintomas da menopausa. Demorou a associar porque ela só sabia que era calorão, ondas de calor, informação. Quem assiste esse programa não vai passar o que ela está passando, não, tá? Até perceber que se tratava de uma fase natural. Casados desde 2006, Fernando e Rodrigo são pais de gêmeos, tal, de Maria Manuela, 4, nem sabia que tinha tantos filhos assim. Apesar das dificuldades, ela afirmou que o diálogo foi fundamental para atravessar esse momento. Só que é o seguinte, não tem isso, tá? A mulher fica irritada, ansiosa, não é fácil, nem ela consegue dialogar. Então, se você vê uma mulher numa situação dessa, você vai ter que ajudar, pegar na mão dela e levar. Ela não vai ter poder de decisão, ela não vai ter, não sei o que, né? Ou você é a filha, ou você é o marido dela, e vai pegar na mão dela e levar ela para o médico para tratar. Porque ela não vai ter poder de decisão. Num tempo que ela passou, esse tempo todo já aí, com certeza ela estava na dúvida se tratava ou não. Será que dá câncer? Será que não dá? Vou morrer. Ela está morrendo e não entende que está passando por isso, tá? Por isso que quando mulheres chegam no climatério para mim, perto dos 40 ali, 41, 42, 39, com sintomas mais leves, que é assim, ó, eu perdi a libido, tô com um pouco de ansiedade, trabalho não tô produzindo como antes, tô procrastinando muito, muda o cenário. Quando chega nesse quadro aqui mais agressivo, até para ela entender que precisa de tratamento, precisa de alguém que tá do lado, tá? Então você precisa ajudar essa mulher que está na menopausa no nível dessa aqui, da Fernanda. Então, vamos para um próximo programa. Até breve. Siga nas redes sociais do Dr. Pablo Melo. Em todas as redes sociais estão lá presentes, trazendo mais conteúdo de informação. E vou deixar aqui os contatos das nossas redes sociais. Me siga lá que você vai ter mais curiosidade, mais assunto. E até breve.